O Senhor esteja com vocês. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou sozinhos a um lugar à parte, sobre uma alta montanha, e transfigurou-se diante deles. Suas roupas ficaram brilhantes e tão brancas como nenhuma lavadeira sobre a terra poderia alvejar. Apareceram-lhe então Elias e Moisés e estavam conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse a Jesus: Mestre, é tão bom ficarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que dizer, pois estavam todos com muito medo. Então desceu uma nuvem e os encontrou com a sua sombra. E da nuvem saiu uma voz: Este é o meu filho muito amado, escutai o que ele diz. E de repente, olhando em volta, não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus. Ao descerem da montanha, Jesus ordenou que não contassem a ninguém o que tinham visto, até que o Filho do Homem tivesse ressuscitado dos mortos. Eles observaram esta ordem, mas comentavam entre si o que queria dizer ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs, meus irmãos, se nós estivéssemos ali também, no Monte Tabor, junto com Pedro, Tiago e João, com certeza nós iríamos apoiar a proposta de São Pedro. Mestre, é tão bom ficarmos aqui. Vamos armar 3 tendas e vamos permanecer nesse lugar maravilhoso. Eles estavam deslumbrados, porque tinham visto Jesus transfigurado. O evangelista não sabe como descrever esse fenômeno. Então ele diz que as vestes de Jesus ficaram alvas como a neve, e o seu rosto brilhante como um sol, e a aura de luz transparecia em redor deles. Quem não gostaria de estar ali, vivendo esse êxtase espiritual e ali permanecendo todo o tempo possível, quem sabe para sempre? Como entender então a reação de Jesus? Ele não deu nenhuma atenção à proposta do seu amigo e ainda ordenou que não divulgassem esse acontecimento. Talvez a resposta venha logo a seguir. Assim que eles chegaram novamente à planície, se depararam com uma cena patética e comovente. Um homem aflito se joga aos pés de Jesus e suplica: Senhor, vem em socorro do meu filho. Ele está muito mal. Ele se joga no chão e se debate, feito um louco. Parece que está possesso do demônio. Ao ver e ouvir estas cenas, os 3 apóstolos compreenderam por que eles não tinham o direito de ficar no alto do Monte Tabor. Compreenderam o comportamento estranho de Jesus frente ao seu desejo egoísta. Ali, na planície, eles tinham deixado seus companheiros, os outros apóstolos. Ali na planície estava o povo de Deus carente de redenção. Ali na planície era o lugar onde seu mestre tinha que cumprir a sua missão. Permanecer no Monte Tabor, gozando deliciosos prazeres, indiferente à sorte dos que ficaram na planície,
como essa atitude se reproduz nos dias de hoje. Uma pergunta puxa a outra e nós indagamos: e por que Jesus colocou seus apóstolos diante dessa decisão ou diante dessa tentação, dessa cena sedutora? E por que é que ele levou apenas 3 e não todos os apóstolos? E por que é que ele fez isso somente uma vez na vida e não muitas vezes? Naquela altura dos acontecimentos, minhas irmãs e meus irmãos, Jesus e os seus apóstolos estavam enfrentando um momento crítico, uma situação carregada de tensões e de conflitos. Ele mesmo já tinha feito a primeira declaração sobre sua morte. O Filho do Homem será entregue nas mãos das autoridades, será conduzido ao tribunal e será preso e condenado. Nessas circunstâncias, é fácil entender a intenção de Jesus, compensar o estado de espírito dos seus apóstolos com a visão da sua glória, com uma espécie de luz para enxergar no meio das trevas o sinal luminoso da promessa que ele tinha feito e os apóstolos tinham esquecido. Não tenham medo, ao terceiro dia eu ressuscitarei. Observemos uma coisa: como a vida de Jesus tem muitos pontos semelhantes com a nossa vida. Também nós, quantas vezes enfrentamos crises graves, porque os tempos estão difíceis, porque o presente está carregado de nuvens escuras, o futuro é incerto e os nossos passos, as nossas forças estão debilitadas. Aí nós necessitamos de uma alma nova, de uma luz animadora. Só por isso nós já merecemos a graça de uma transfiguração? Não, ainda não. Antes nós temos que compreender o significado da crise. Antes nós temos nós mesmos que descobrir o caminho para aquela luz que brilha nas trevas. Nós mesmos precisamos abrir a estrada que conduz ao Monte Tabor. Para os discípulos, a transfiguração não foi assim uma surpresa absoluta, não. Foi a consequência da sua fidelidade ao seguir os passos de Jesus dia e noite, em meio às incertezas, ao medo e também às esperanças. Hoje em dia, a maior parte das pessoas prefere desfrutar os prazeres do Monte Tabor pagando o preço em moeda, não em sacrifício. Preferem pagar 12 prestações de R$500 a ter que pagar a conta do estudo, do conhecimento, do esforço, do sacrifício, da paciência, da coragem, da perseverança. Esses só vão chegar ao monte das passageiras ilusões. Todos nós, em nossa vida, somos conduzidos por alguma estrela guia, ou algumas estrelas guias. São nossas convicções, nossas crenças, nossas paixões, nossa fé, nossos valores, nossas amizades, nossa família e assim por diante. O que é que acontece quando uma dessas estrelas se apaga, ou mais de uma, ou quando se apagam todas, como uma espécie de eclipse total? Aí a nossa alma escurece, tomada de incertezas, de dúvidas, de medo. Nossas forças se debilitam, nossos passos enfraquecem.
E nós experimentamos aquela sensação de que fala o poeta quando ele diz: navegar é preciso, viver não é preciso. Sem aquela força maior motivando o nosso esforço de viver, nós muitas vezes aceitamos apenas navegar pela vida, sem parar para pensar, sem fazer nenhuma pergunta, levando a vida nos peitos. Nós não saltamos do trem, mas não ligamos mais para a paisagem em volta. Estamos em crise. E quanta gente nesse momento da história está em crise. É aí que nós temos que considerar, encarar um dos grandes mistérios da existência humana. Crise é também oportunidade, excelente oportunidade de renovação. Da palavra crise deriva o verbo acrisolar, e acrisolar significa purificar. Crisol é um elemento químico que purifica o ouro, destruindo outros elementos que são nocivos à sua pureza, à sua natureza. Assim também a pessoa humana, depois de uma grave crise enfrentada com sabedoria e coragem, ela se renova, ela se acrisola, se purifica e recebe uma nova abertura, uma nova motivação para viver com renovado entusiasmo. Isso tudo tem a ver com o espírito da penitência quaresmal que nós estamos vivendo. E nesse tempo de pandemia, ainda é mais real e mais próxima essa relação entre crise e conversão. As pessoas de bom senso sabem bem que esta segunda onda de coronavírus chegou porque a grande maioria não pagou o preço da primeira, recusou-se a mudar seus hábitos diante das lições da primeira onda. Minhas irmãs e meus irmãos, é por isso que nós faremos a penitência da Quaresma. A Bíblia narra que um fariseu chamado Nicodemos, nas caladas da noite, foi procurar Jesus, confessou sua admiração e propôs uma conversa amigável. Jesus iniciou o diálogo dizendo assim: Nicodemos, para você me entender, é preciso nascer outra vez. Como pode o homem voltar ao ventre de sua mãe? Perguntou Nicodemos. E Jesus estranhou que ele, sendo um sábio de Israel, não tivesse compreendido o sentido de suas palavras. Ou será que ele compreendeu, mas teve medo das consequências? No início da pandemia, nós escutamos um grito de alerta: o mundo nunca mais será o mesmo. Um ano depois, esse grito escafedeu-se. O eco desse grito desapareceu no espaço. O que foi que aconteceu? Estamos agora pagando o preço por esta razão. Ela volta o vírus permutado, segunda onda, e ela atinge também os jovens. Não valeu nada seu histórico de atleta. Somos nós os responsáveis e os culpados, e seremos para o futuro sempre que nós não aprendermos as lições da história. Minhas irmãs e meus irmãos, compreendida assim a crise como oportunidade de crescimento e de renovação, aí nós vamos também entender o significado da transfiguração. A transfiguração também acontece na vida comum das pessoas. Todos nós já tivemos oportunidade de assistir a alguém transfigurado. Por exemplo, uma criança, no momento em que recebe o presente de seus sonhos,
Junto com um abraço carinhoso, ela se transfigura. E mais, um jogador de futebol, quando ele sai correndo feito um louco pelo gramado, depois de fazer o gol decisivo para a vitória do seu país numa Copa do Mundo, é um louco transfigurado. E junto dele milhões de espectadores, numa explosão incontrolada de alegria. E assim por diante, nós podemos multiplicar os exemplos. Só tem uma coisa: ao lado dessas transfigurações, há sempre um contraponto, há sempre uma cena ao contrário. Perto desse jogador transfigurado, tem um outro que chora desiludido. Perto dessa criança transfigurada, há muitas outras tristes, sem carinho e sem presente. Em outras palavras, o que dá para rir, dá para chorar. A razão de minha alegria hoje, um dia poderá ser motivo da minha tristeza. O meu choro de hoje poderá ser o meu riso de amanhã. Esse Jesus que subiu o Calvário da transfiguração, ou melhor, que subiu o Tabor da transfiguração, daqui a algumas semanas vai subir o Calvário da crucifixão. E esses apóstolos que permaneceram, quiseram permanecer no alto do Tabor, vão abandonar seu mestre na hora da condenação. Qual deve ser nossa atitude de cristãos diante dessas contradições da vida e das pessoas? Nós temos que criar condições práticas, sociais, políticas, condições humanas, para que todas as pessoas possam desfrutar de transfigurações na sua vida cotidiana, não tendo que esperar por fenômenos extraordinários. Há uma fonte inesgotável de transfiguração em alguém que de repente se sente útil, querido, amado e pode retribuir com os mesmos sentimentos. Há uma fonte inesgotável de transfiguração em mim, em nós, quando nós temos condições de repartir o que temos, o que somos, o que sonhamos, o que planejamos, vendo que as outras pessoas, por causa disso, estão mais felizes. Para tudo isso e tantas outras transfigurações, pode haver nesse momento uma transfiguração que se compare a uma pessoa que se reencontra outra vez com a vida depois de uma grave enfermidade, como o Covid. É a cena da transfiguração. Tudo isso exige e supõe uma batalha sem tréguas contra os preconceitos e o egoísmo que separa e discrimina os indivíduos e as classes sociais. Pois bem, minhas irmãs e meus irmãos, são estas transfigurações que contam aos olhos de Deus, essas que nós produzimos, que nós preparamos e que nós partilhamos. São elas que contam aos olhos de Deus e nos preparam para a sua sentença final no julgamento. Vinde, benditos de meu Pai, tomai posse do reino preparado para vocês desde o princípio do mundo. E aí então, todos nós seremos eternamente transfigurados. Amém. A minha alegria de poder todos os domingos celebrar essa Eucaristia com vocês me leva a lhe fazer um pedido para você curtir esse vídeo e inscrever-se na TV MTC. Você está contribuindo para a formação da classe trabalhadora, está contribuindo também para ampliar a consciência de que nós devemos comunicar nossos valores, nossas convicções, nossos sonhos, e isso tudo através dessa fabulosa tecnologia. Curta esse vídeo e inscreva-se na TV MTC. Muito obrigado.